Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos estão bem? Você que pode, se coloque de pé. Quero mais uma vez agradecer a Deus por mais uma oportunidade de falar do amor, da justiça dele. Enquanto eu vou agradecendo, você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4, no verso 6. Agradecer mais uma vez ao pastor. E já aqui diante de todos, pedir perdão aos irmãos. No domingo passado o pastor tinha combinado comigo de eu trazer a palavra. Eu acabei me atrasando um pouco e não consegui cumprir esse compromisso. Então devo esse perdão à igreja. Então peço perdão aos irmãos, em nome de Jesus. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu também gostaria de entregar um louvor ao altar do Senhor. Um louvor que vem falando comigo nos últimos dias. E aí cai muito bem com aquilo que será ministrado nesta noite. Então peço que você feche seus olhos, adore o Senhor aí no lugar que você está. Glórias a Deus. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Tudo é pra ele e somente ele
Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, no verso 6, todos acharam? Amém, meus irmãos? Livro do profeta Jonas, capítulo 4, no verso 6, todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Vamos ler. O título diz: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. A partir do verso 6: e fez o Senhor Deus nascer uma bolboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bolboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bolboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim tires por causa da bolboreira. E ele disse: faço bem, que até me revolto, até minha morte. E disse o Senhor: tiveste tu, porém, compaixão de uma bolboreira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 almas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também fora os animais. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Deus é fiel em todas as suas obras. Há um tempo atrás eu estava estudando essa palavra, até mesmo para passar aqui no ensinamento na terça-feira. Conforme eu fui estudando ela, Deus foi gerando algumas coisas ao meu coração, e isso que a gente vai compartilhar com a igreja no dia de hoje. Interessante, pastor, que se a gente pegar a história do profeta Jonas e for falar dela, todos nós já sabemos quem ele foi. O profeta que todos nós já ouvimos pelo menos uma vez dizer, ou ser chamado, do profeta fujão, o profeta desobediente, aquele que tentou descumprir uma ordenança de Deus. Todas as vezes que nós ouvirmos falar, eu aprendi isso na minha vida, todas as vezes que nós ouvirmos falar algo sobre alguém, seja biblicamente ou até pessoas que nós conhecemos, nós sempre temos que conhecer a história que é carregada por trás. Porque se a gente olhar para Jonas e qualquer pessoa nos perguntar: quem é Jonas? Você que é cristão, explica para mim quem foi esse profeta. Nós vamos olhar para essa pessoa e vamos começar a caracterizar Jonas pelos seus defeitos. Jonas foi aquele que desobedeceu a Deus. Jonas foi aquele que desonrou uma ordenança de Deus. Mas o interessante é que, lendo essa palavra de Jonas, uma chave mudou na minha cabeça. Nós sabemos que toda honra e toda glória, ela sempre é dada a Deus. E ali eu comecei a ter uma visão diferente. Agora, alguém quando me perguntar quem é Jonas, através daquilo que Deus me mostrou, eu tenho que glorificar o nome de Deus. Eu não tenho que mostrar quem foi Jonas. Quem foi Jonas para você? Foi aquele homem que, mesmo sendo um profeta, necessitou da misericórdia de Deus. Quem foi Jonas para você? É aquele homem que, mesmo não querendo cumprir com aquilo que Deus ordenara, Deus olhou para ele e falou: mas você vai, porque eu te elegi, eu te escolhi e eu vou cuidar de você em meio a essa situação. Interessante que a palavra vai nos mostrar que Jonas é filho de Amitai. Jonas, quando ele nasce, Deus o escolhe como profeta, só que mediante a Jonas tem alguns profetas contemporâneos, como Amós e Oséias. Só que a palavra vai nos mostrar que Amós e Oséias, eles são levantados para pregar dentro da sua nação. Eles são levantados para profetizar para o seu povo. Oséias usado de uma maneira, Amós usado de outra maneira, e Deus olha para Jonas e fala: o que eu quero que você faça é que se levante e vá pregar para Nínive. Eu quero que você saia dos terrenos de Israel e vá pregar para aquela cidade que tem a necessidade que meu nome chegue lá. Só que quando você chegar, Jonas, você vai dizer
que dentro de 40 dias essa cidade será destruída, se caso o povo não se arrepender. Aí sabe, aí começa a palavra e a história de Jonas. A palavra vai nos mostrar e vai nos dizer que agora Jonas, ele se direciona a Jope, que ficava ali nos termos de Jerusalém, e ele compra uma passagem de um navio para descer para Tarsis. Mas por que Jonas faz isso? O que tem dentro do coração de Jonas para ele ter esse direcionamento e não querer descer a Nínive? Se nós voltarmos um pouquinho na história, os ninivitas, que eram de território assírio, eles mataram muitos israelitas, eles subjugaram a cidade de Judá, eles entraram e destruíram com tudo, e provavelmente mataram muitos antecessores de Jonas, e Jonas conhecia essa história. Então agora, imagina comigo, vamos entrar na pele de Jonas. Imagina aí, pastor, eu sabendo e o Senhor sabendo que aquela cidade onde Deus está mandando eu e você pregar, foi alguém que anos atrás foi levantado exatamente para matar, vamos colocar assim, os nossos avós, os nossos bisavós. E nós sabemos que dali, mesmo nos tempos dos nossos avós e bisavós, eles mataram crianças, mataram mulheres, destruíram tudo aquilo que eles trabalharam para construir. Imagina como um ser humano, como ficaria o meu e o seu coração. Imagina se nós seríamos muito diferentes de Jonas, se nós teríamos tomado uma atitude ou uma escolha oposta. Interessante que agora ele vai se levantar, ele compra a sua passagem para descer para Tarsis. E sabe, quando ele está dentro do barco, a história que todos nós conhecemos, a palavra vai dizer que agora vem o vento e o mar começa assim a embravecer. Só que todo mundo está percebendo que o mar está bravo. Todo mundo está percebendo que o mar está numa maneira que é capaz do barco vir a pique. Todos estão percebendo que aquele barco vai naufragar, tanto o comandante como qualquer outro que está dentro do barco, menos Jonas. A palavra vai dizer que Jonas compra a sua passagem, entra no barco e desce até o sótão. Ele desce até o último estágio. E foi aí que Deus mostrou: se você quer se esconder no último estágio, até onde você pode chegar, eu vou te mostrar, Jonas, que eu posso te esconder no último estágio até onde eu posso te colocar. Se foi o mar que você escolheu para fuga, é o mar que eu vou escolher para te mostrar como não fugir. Se foi o barco que você escolheu para fuga, é o grande peixe que eu vou escolher para te mostrar como não fugir. Interessante que agora Jonas está dormindo, está aquele temporal, está aquela tempestade, todos estão temorosos. Agora eles começam a um perguntar para o outro. Isso me faz entender que ele não tinha apenas israelitas. Da onde é o seu povo? Quem é o seu Deus? Quem você serve? Interessante que agora o comandante vai descer, vai encontrar Jonas dormindo, e ele faz a pergunta: o que fazes aí, dormiu? Interessante que Jonas ele se levanta com essa mesma pergunta agora do comandante fazendo a ele: da onde você é? Quem é o teu povo? E a quem você serve? Jonas ele já se levanta, e se nós observarmos a resposta, todos os homens que falavam de Deus, o Criador, falavam: eu sou filho ou servo de Deus, Criador de céus e terra. Se você voltar aqui nos versículos antes da onde nós lemos, você vai ver que Jonas ele tem uma resposta similar, mas com um diferencial: eu sou um servo do Deus Criador do mar e da terra. Jonas estava tendo total entendimento do que estava acontecendo ali, não apenas com a vida dele, mas com aquele barco e com todos que estavam ali dentro. Eles começam um breve diálogo, e nesse diálogo a palavra diz que os homens lançam sorte sobre si para ver de quem que é a culpa por aquele temporal. Jonas, a sorte cai sobre ele. Quando a sorte cai sobre Jonas, ele olha e fala: eu só tenho uma solução, me lança para fora, me tira fora, porque assim que eu sair desse barco, esse temporal e essa tempestade cessa. E quando essa tempestade e esse temporal cessar, não haverá morte, o barco não virá a pique,
tudo se tranquilizará, e aquilo que eu tenho a resolver com Deus e o que Deus tem a resolver comigo será feito. Eu vou simplificar para a gente entender. Quantas das vezes na nossa vida nós não fomos Jonas? Quantas das vezes na nossa vida, e às vezes até hoje, nós ainda não somos Jonas? Porque na grande maioria das vezes, seguir um direcionamento de Deus é muito difícil. E sabe, olhando para a palavra de Jonas, às vezes nós até temos uma certa ponta de razão naquilo que nós estamos falando. Só que aí é onde nós olhamos para nós e começamos a falar: a glória não é nossa, a glória é dele. Então não é sobre nós, é sobre ele. Então imagina que todas as vezes que nós olhamos e temos essa ponta de razão, Jesus tem me feito entender isso. Deus tinha todas as razões para não permitir Jesus ser crucificado naquela cruz. Jesus tinha todas as razões por ser um justo, por não ser crucificado e descer da cruz e deixar nós nos virarmos com os nossos pecados. Mas mesmo tendo todas as razões, eles preferiram a razão de salvar o mundo. Então é interessante que o que cabe a nós agora, do que Deus ministrou ao nosso coração, é isso. Jonas agora ele é lançado para fora do barco. Talvez na mente de Jonas, eu já desobedeci. Eu já fui para o caminho errado. Eu já me direcionei para onde Deus não mandou eu me direcionar. Agora eu sou lançado, vamos colocar assim, no meio do oceano. Eu já não tenho mais chance alguma de vida. Só que Deus, quando Ele escolhe, e a misericórdia dEle quando alcança, quando Ele quer usar o homem para uma boa obra, pode ser profeta, pode ser o que for, Deus Ele usa da sua misericórdia, levanta aquele homem e fala: vai, porque você vai chegar até o fim e você vai realizar aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Deus poderia permitir que Jonas morresse dentro daquele oceano e levantar qualquer outro, até mesmo aqueles que eram do tempo dele, como Amós e como Oséias. Mas Deus falou: não, o que eu tenho para ti não é morte, o que eu tenho para ti não é o final da tua história aqui. O que eu tenho para ti é que você se levante e vá até Nínive falar do meu nome. O que eu tenho para você, Jonas, é aquilo que eu te disse já desde o início. Se você foi para Tarsis, se você subiu até a Europa, foi uma opção sua. Mas aí eu te mostrei que a mesma embarcação que você usou, por cima dessa embarcação de onde você andava, que era o mar, eu tinha poder sobre o mar para te trazer de volta para o destino que eu tinha traçado para você. Eu vou simplificar para a gente entender. Quando nós somos eleitos e escolhidos de Deus, não tem mais o que fazer. Não tem mais como retroceder. Não tem mais como pensar com a nossa própria mente. Não tem mais como pensar com a nossa própria cabeça. Até tem, mas todas as vezes que nós quisermos, o mar sempre vai nos trazer para o direcionamento certo. Só que aí eu aprendo que o mar, o oceano em aberto, nós não sabemos nos cuidar sozinhos no meio deles. Nós não sabemos o que fazer. Se for pela força do nosso braço para nadar até a margem, o nosso braço não tem força o suficiente para nos levar até o nosso destino de segurança. Então todas as vezes que nós estamos centralizados no meio de um oceano, no meio de uma dificuldade, é o momento exato que a gente só tem uma coisa a fazer: clamar a Deus. Não tem mais barco que possa ajudar, não tem mais balsa que possa ajudar, não tem mais nada que possa socorrer, senão aquele que controla o mar. Foi o que Jonas respondeu: eu sou servo do Senhor que criou o mar e a terra. Ele estava glorificando, voltando a glorificar o nome de Deus. Mesmo na sua desobediência, mesmo no seu ali desvio, vamos dizer assim, agora ele se lembra: não adianta, ele criou isso aqui, ele formou isso aqui. E por ele criar e por ele formar, ele está me vendo. Se ele com a palma da sua mão, ele consegue colocar isso e medir como uma concha, eu que estou aqui centralizado, estou no campo de visão dele. Então o interessante é que agora Jonas, ele cai naquele oceano. A palavra diz que Deus ordena um grande peixe vir e engolir a Jonas. Todos nós conhecemos a história, onde a palavra vai dizer que agora Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe. Vamos analisar comigo, irmãos. Eu não sei você,
mas eu acredito nessa história em si que ela é real. Vamos analisar comigo todos os nossos problemas que nós atravessamos, tudo aquilo que a gente olha para a nossa vida de adversidade. Imagina comigo Jonas dentro daquele ventre. Ele não conseguiria sair dali de maneira nenhuma. Ele não conseguiria se livrar daquela situação de jeito nenhum. Ali, se ele não olhasse verdadeiramente para Deus, ali era o fim de Jonas. A palavra vai dizer que agora, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas clama. E sabe qual que é a palavra do profeta? Eu sei que de ti vem a salvação. Eu sei que é só o Senhor que pode salvar. Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque ele sabia que Deus podia perdoar. Ele sabia que Deus podia transformar. Ele sabia que Deus podia salvar. Aquele que não quer pregar sobre salvação, um dia vai necessitar que preguem para ele sobre salvação. Agora Jonas está dentro do ventre do grande peixe, clamando a Deus por uma salvação que ele se negou a pregar. Agora ele está dizendo para Deus: eu sei que só o Senhor pode me livrar daqui, como também o Senhor pode me ordenar a morte e a vida. E Jonas não sabe o que vai acontecer e o que vai se suceder. Jonas não sabe se ele vai sair daquela situação, mas de uma coisa ele sabe, que Deus está ouvindo. De uma coisa ele sabe, que Deus está escutando. De uma coisa ele sabe, que Deus, mesmo no fundo do oceano, dentro do ventre do grande peixe, Deus está o ouvindo. Eu vou simplificar para a gente entender. Tem situação que a gente chega na nossa vida, que a gente fala: aqui acabou, aqui é o final, aqui já Deus não consegue mais ter acesso a mim, Deus já não me ouve. Não é dessa maneira que funciona. Não é porque por muitas das vezes nós não estamos ouvindo Deus falar, que Deus não está ouvindo a gente falar. A palavra vai dizer em Isaías que os ouvidos deles não estão estampados e os seus braços não estão encolhidos, para que não possa salvar. Interessante que agora você não vai ver Deus responder a Jonas. Você vai ver Deus dar ordenança ao grande peixe. Aí a palavra diz que agora o peixe lança Jonas para fora em terra seca. Muitos ministros dizem que agora o peixe vai até Nínive e lança Jonas ali na praia de Nínive. Não, a palavra na sequência ainda vai dizer que Nínive era de caminho de 3 dias. Aonde o peixe lança Jonas, ainda é caminho de 1 dia de Nínive. Deus está dizendo para Jonas: facilitei o seu caminho, você foi para um lado, eu quis que você viesse para outro, mas mesmo assim, eu quero que você caminhe um pouco mais com as suas próprias pernas, Jonas. Eu quero que pelo menos num caminho de 3 dias eu reduzi 2 para você, para que pelo menos 1 você consiga chegar até onde eu te mandei chegar, até onde eu falei que você iria. A palavra diz que agora Jonas, ele se levanta, vai a caminho de Nínive 1 dia, rodeia a cidade pregando. E sabe qual era a pregação de Jonas? Em 40 dias, se o teu povo rei não se converter, essa cidade se tornará em ruína. Aí o maior medo de Jonas agora vai acontecer. E qual era o maior medo de Jonas? Era o mesmo de Abraão? Quando Deus falou para ele que Sodoma e Gomorra seria destruída? Não. O medo de Jonas é que com a pregação dele, o povo viesse a se arrepender. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Jonas não queria que o povo acessasse a Deus. A palavra vai dizer agora que conforme a pregação de Jonas é anunciada, o povo de Nínive começa a se arrepender, começa a se lançar ao chão, se lançar ao pó, rasgar as suas vestes, se vestir de pano de saco, pedir perdão a Deus, para que Deus perdoasse aquela nação. Sabe o que é interessante? É que lá em Reis e Crônicas nós vamos ouvir falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que o interessante é que os ninivitas não eram o povo de Deus. Os ninivitas eram um povo idólatra, imoral e faccioso, maldoso de coração. Os ninivitas não tinham nada de Deus dentro de si, e por isso Jonas não queria que ele acessasse o perdão. Interessante que agora,
nós começamos a entrar nessa parte que nos foi ministrada, que nós lemos. A palavra vai dizer que pós a pregação de Jonas, Jonas sai da cidade, se senta à porta da cidade e fica observando. Ele quer ver o que vai acontecer com aquela nação. Ele quer ver até onde aquela nação vai chegar. Ele quer ver se realmente a ministração que ele liberou, se o povo se arrependeu, ou se Deus vai destruir aquela nação. Eu quero imaginar que Jonas, se precisasse ficar ali os 40 dias, ele ficaria, até ver Nínive ser destruída. A palavra diz que enquanto ele está sentado, Deus cuida dele. Você quer observar, Jonas, o que vai acontecer? Vou te permitir observar. Vou até cuidar de você. A palavra diz que Deus levanta, faz nascer uma boboreira. Eu não entendo nada de plantio, irmãos. Mas nós sabemos que nós não plantamos uma coisa para nascer do dia para a noite. O cuidado que Deus tem com os seus é diferente. A palavra diz que simplesmente do nada, Deus começa a formar uma boboreira para que o seu servo não seja assolado pelo sol. Fica aí, Jonas. Assim como você caminhou um dia, eu posso te deixar observar um dia. Um dia vai ser o suficiente para você ver o arrependimento de Nínive. Um dia vai ser o suficiente para você ver que através da ministração da palavra, o coração pode ser transformado. Um dia vai ser o suficiente para você, Jonas, para observar que quando eu falo sobre algo, eu me responsabilizo. Não precisa de 40, não precisa de muito tempo. Para você, Jonas, vai ser necessário apenas um dia. A palavra diz que agora a alva veio. E quando a alva vem, Jonas ainda está sentado a observar. Só que quando a alva chega, Deus manda o verme e a boboreira morre. Aí pensa na ira do coração do homem. Porque agora na cabeça dele, Deus já não está mais cuidando dele. Porque agora na cabeça dele, ele foi e fez o que Deus mandou, mas agora Deus já não está fazendo aquilo que é necessário a ele. Irmão, vamos parar para analisar quantas vezes nós não pensamos dessa maneira. Quantas vezes nós não fazemos o que Deus quer e parece que as coisas fluem, e quando a gente quer fazer ou até faz alguma coisa que Deus ordena, parece que as coisas meio que dão uma estacionada, e a gente fala, não é possível isso. Quantas vezes nós não fomos Jonas? Agora Jonas ele está revoltado e diz a Deus, melhor é para mim morrer do que viver. Como pode? Eu sabia que se eu viesse aqui e ministrasse para o povo de Nínive, eles se arrependeriam e o Senhor o perdoaria. E era por isso que eu não queria vir. Eu até comentei isso aqui no ensinamento. Vamos parar para analisar, pastor, de Gênesis a Apocalipse. Jonas foi o único homem que pregou sem querer e não queria que o povo se arrependesse. A gente estuda, prega, soa, para que o arrependimento entre no coração. E Jonas pregou com raiva, mas pregou. Irado, mas pregou. A glória não era dele. O trabalhar não era dele. A vontade não era dele. O povo de Nínive não era dele. Era tudo sob uma ordenança de Deus. Agora o interessante é que ele vai dizer a Deus, melhor me é morrer do que viver. Eu não gostaria de ver esse povo arrependido. Eu não gostaria de ver os ninivitas da maneira que eles estão acessando o seu perdão. Deus começa a olhar e ter um diálogo com Jonas. Jonas, porventura você teve misericórdia de uma planta, de uma árvore, que num dia nasceu e no outro morreu, e eu não teria misericórdia de mais de 120 mil almas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a direita? Sabe o que Deus estava falando para Jonas? Jonas, você não sabe como essa boboreira cresceu do dia para a noite. Você viu que foi através do meu poder. Você me glorificou na hora que a boboreira nasceu, e na hora que morreu você pediu a morte. Só que todas aquelas 120 mil almas, Jonas, eu conheço a história de cada um. Eu conheço desde antes do nascimento deles, eu conheço a cidade de Nínive.
Eu conheço tudo que está ali, Jonas. E porventura tiveste misericórdia de uma planta e não terás misericórdia de almas. Você não vai ter misericórdia de pessoas. Você não vai ter misericórdia de iguais. Imagina aí, é tão interessante que agora o livro de Jonas acaba aqui. Porque não tem como acessar uma resposta dessa a Deus. Mas para a gente já finalizar e resumir essa ministração, vamos imaginar comigo. No início da ministração nós até concordamos um pouco com Jonas. Verdade. Imagina como ele se sentiu de saber que tinha que pregar para alguém que tinha matado os seus, para alguém que, se pudesse, colocaria uma espada na sua garganta. Imagina ele, Deus o levantando, ele vendo a dificuldade de todos os seus profetas antepassados, contemporâneos, pregar na sua nação, e ele ser levantado para pregar numa nação inimiga. Jonas teve um diferencial de muitos profetas no chamado, no que Deus destinou a ele fazer. Ele foi eleito para pregar para um povo que não era seu. Então, no início, como um ser humano, o nosso pessoal, vamos analisar que dá para ter um certo entendimento sobre Jonas. Mas quando se trata de obra de Deus, daquilo que Deus quer fazer, aí verdadeiramente se cumpre aquela palavra: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para a gente entender a dificuldade dessa palavra e a veracidade dela. Porque quando Cristo vive em nós, nós temos que permitir que Ele trabalhe dentro do nosso coração para que esse tipo de coisa venha a acontecer. Porque não adianta a gente olhar e pensar, que nós nunca pensamos o contrário, que na maioria das vezes sim, pensamos, e por isso que temos o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado e da justiça, é uma das funções dele. Se não houvesse a necessidade do Espírito Santo convencer do pecado e do juízo, era porque nós tínhamos totalmente os pensamentos corretos. O interessante é que agora o profeta, ele se direciona e ele consegue dormir. E sabe por que ele dorme? Porque ele tem a convicção de que não é justo ou digno de ser perdoado. Então ele imagina, mesmo Deus mandando, eu tenho a convicção que isso não é justo, e eu não vou, eu não quero, eu não faço. Aí é onde nós olhamos, todas as vezes que alguém nos pergunta, tem escolhido de Deus aqui, nós levantamos as nossas mãos. E todas as vezes que nós levantamos as nossas mãos, nós estamos declarando isso, que o escolhido de Deus, ele não faz aquilo que ele quer. O escolhido de Deus, ele não faz aquilo que ele acha. O escolhido de Deus, ele faz aquilo que ele foi destinado para fazer. O escolhido de Deus, ele faz aquilo que ele foi determinado a fazer. Então agora Jonas, mesmo se levantando e tentando ir para outro lugar, o meio de transporte que ele usou foi o meio de transporte que Deus usou para trazê-lo de volta ao chamado. Todas as vezes que Deus tiver a necessidade de usar o mesmo meio por onde a gente está indo, Ele vai usar o mesmo meio para que a gente retorne à função. Interessante que Jonas retorna, vai e faz o que Deus ordena. Sabe o que mata? É quando ele senta para observar. Porque eu quero acreditar que a oração para dele, para sair de dentro do ventre do grande peixe, foi sincera, foi honesta. Amém, meus irmãos? A oração dele foi sincera e foi honesta, a ponto dele sair do ventre daquele grande peixe. Só que ele não concordava com aquilo que estava sendo feito. E por não concordar, no momento que ele anunciou, ele deveria fazer o que Isaías fez com Ezequias: fala, vira as costas, vai embora. Porque se ele parasse e ficasse ali observando, talvez o coração dele, como um ser humano, ele iria olhar e a discordância voltaria de novo. E logo a oração sincera que ele tinha feito a Deus se tornaria nada. Ele teria saído do ventre do peixe, mas ali o ódio, a raiva, vamos dizer assim, que não adianta a gente dizer isso que não tem no nosso meio, vamos falar a verdade, que tem, infelizmente tem, mas Deus é quem trabalha e muda todas as coisas. Mas imagina aí, ele sentado e observando agora. Ele poderia se levantar e voltar para sua cidade natal. Volta para onde ele morava.
e continua fazendo com aquilo que Deus o tinha ordenado a fazer. Mas não, ele senta e observa aquilo que ele não queria que acontecesse. E por ele sentar e observar aquilo que ele não queria que acontecesse, agora novamente ele entra em indagação contra Deus. E quando ele indaga a Deus, mesmo Deus mostrando: meu filho, você está me indagando, mas eu ainda estou cuidando de você. Eu ainda estou trabalhando sobre a sua vida. É eu que estou no comando de todo o direcionamento do que você está fazendo. Fique tranquilo. A palavra vai dizer que Jonas pede a morte. E Jonas e Caim foram os homens mais mal educados da Bíblia. Caim nós conhecemos, e Jonas ele vai dizer, Deus pergunta para ele: mas por que você está revoltado? Estou revoltado mesmo, e me revolto até a minha morte. Para a gente ver a intensidade que Jonas estava. Num diálogo, numa oração, a maneira que ele fala com Deus: não gostei mesmo do que o Senhor fez, traduzindo para outras palavras. Só que aí Deus olha para ele e fala: Jonas, vem cá. Só faltou Deus falar para ele: assim como eu tive misericórdia de ti, que precisou, eu não posso ter misericórdia de Nínive, eu não posso ter misericórdia daquele povo. Aleluia, Jesus. Para simplificar, para a gente entender o que Deus quer trazer ao nosso coração, o que Deus ministrou, o Espírito Santo ministrou ao meu, é que na grande maioria das vezes, nós olhamos situações, circunstâncias, e sempre com a nossa boca nós damos um decreto de que não é, não vale, não merece, não é digno, não pode. Se nós estudarmos mais a fundo, é porque o tempo corre, mas se nós estudarmos mais a fundo quem foram os ninivitas, nós vamos reduzir os nossos inimigos a nada. Se nós soubermos a maneira que os ninivitas matavam os seus inimigos, nós vamos ver que verdadeiramente nós não temos inimigos e não temos. A palavra diz que nossos inimigos atuam nas áreas espirituais, nas hostes celestiais, os príncipes da maldade. Só que lá, o inimigo deles era físico. Chegava com a espada e cortavam os seus próprios pescoços, subjugavam as suas nações. E o interessante para a gente resumir essa palavra, do que Deus quer falar nesta noite sobre Jonas para nós, é que Jonas, na mentalidade dele, ele tinha todos os motivos para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas mesmo assim, ele tinha sido escolhido para fazer exatamente o que Deus tinha o direcionado. Ele tinha selecionado, nascido para ir pregar para que a cidade de Nínive se arrependesse e tivesse uma nova oportunidade. Eu vou simplificar para a gente entender. Todos nós nascemos com um propósito definido. Ah, foi destino. Destino não, irmãos. O nosso destino se chama Deus. O nosso destino se chama a escolha de Deus. Todas as coisas que nós passamos na nossa vida, por muitas das vezes são colheita daquilo que fizemos, assim como Jonas foi parar no ventre do grande peixe, como colheita de uma escolha, porém até ali na sua colheita Deus estava cuidando dele. E Deus o direcionar novamente para o seu chamado. Quando Deus o direciona novamente, não era por conta de Jonas. Jonas não merecia. Não era porque era Jonas. Jonas não era melhor que Isaías e Moisés. Era porque Nínive precisava. Era por Nínive. O que tem acontecido no Evangelho dos nossos tempos é que isso tem se perdido dentro dos nossos corações. Nós temos olhado para as nossas situações e temos nos esquecido que tem pessoas que talvez precisam de uma ministração sua. Nós temos nos esquecido que às vezes tem uma pessoa que precisa de um louvor seu. Nós temos nos esquecido que tem uma pessoa que precisa de uma oração sua. Mas eu não estou atravessando um momento que eu possa orar para uma pessoa para que ela venha obter aquilo que ela espera. Não, mas não é questão do seu momento, é questão do que ele pode fazer. Não é questão do que você pode falar, é questão do que ele pode autorizar. Não é questão da maneira que você pode pensar, é questão da maneira que ele pode realizar. Porque talvez nós acabamos de louvar assim aqui, que às vezes nós somos usados para cantar, mesmo nós precisamos ouvir um louvor. E a maioria dos profetas, quando eles precisavam ouvir uma palavra, quando eles precisavam ouvir um louvor, quando eles precisavam que alguém orasse por eles, era onde Deus falava para ele: levanta e vai, levanta e faz, levanta e profetiza.
Interessante que, se nós pegarmos, não vou usar exemplos, mas apenas o exemplo de Jonas. Ele tinha razões, ele tinha uma dor, só que Deus precisava tratar dentro do coração de Jonas. Jonas, vem cá, eu já tinha te escolhido para Nínive, você já tinha sido eleito para Nínive, Nínive também já tinha sido escolhida para você. Talvez se eu levantasse outro profeta, a porta de Nínive ele morreria. Mas da maneira que você faz, Jonas, é a maneira que o povo de Nínive vai ouvir. A maneira que eu uso você é a maneira que o povo de Nínive vai escutar. A maneira que eu uso sobre a sua vida é a maneira que eu vou conseguir trabalhar sobre o coração do povo de Nínive. Mas e você, Jonas? Você entrou no ventre de um grande peixe, porventura eu te deixei morrer? O barco quase naufragou, e ainda por tua causa, Jonas, porventura eu deixei naufragar. Ainda no final, Jonas, veio o sol, a boboreira, o sol te fez desmaiar, mas antes eu tinha cuidado de você. Por uma boboreira. Porventura, eu permiti que você desmaiasse para que você saísse dali e parasse de observar aquilo que não era, Jonas, para você estar observando. O que eu te ordenei foi para ir ministrar sobre ele, para levar o arrependimento aos corações dos ninivitas. E quando você visse o arrependimento chegar ao coração dos ninivitas, voltasse para onde eu te ordenei, porque dali eu continuaria a minha obra sobre a tua vida. Só que nós vamos ver que agora as respostas, tanto as respostas de Jonas, como as falas de Deus, elas se acabam aqui apenas com isso. Porventura não tem ele e eu misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Isso é uma grande lição para Jonas. Deus não estava chamando os ninivitas de burros ou qualquer outra coisa. Deus estava falando: Jonas, tem coisa que você vê que eles não veem, tem coisa que você sabe que eles não sabem, tem caminho que você andou que eles não andaram, tem coisas que eu falo com você que eu não falo com eles, tem coisas que eu te mostro que eu não vou mostrar para eles. Então tem que ser você, então é você, então vai você. Mas eu não quero, mas vai. Mas eu não faço mais. Porque quando nós somos eleitos de Deus, nós não temos essa escolha. E sabe, a vida tem nos ensinado isso. Independe da situação que nós estejamos passando, nós sempre temos que entender que hoje não existe mais profeta, mas nós somos eleitos dele. Se nós pegarmos também os apóstolos, primeiros discípulos, eles sofreram também. As melhores cartas de Paulo foi dentro de uma prisão. Meu amigo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, o evangelista, foi jogado dentro de um caldeirão fervente, vivo, na ilha de Patmos, e não morreu. Depois disso, ainda escreveu a carta de Apocalipse. Tiago foi morto ao fio da espada logo no começo da igreja. Isso nos faz entender uma coisa. Nos tempos que nós estamos vivendo, as situações vão nos rodear, as coisas vão acontecer. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Interessante que com essa fala, nós imaginamos que a nossa vida só vai de bom a melhor. E na grande maioria das vezes não é assim. Ah, Deus está me testando, às vezes também não é isso. Às vezes a vida está seguindo o seu fluxo natural. E somos nós que temos que demonstrar verdadeiramente se somos adoradores a Deus. E a questão de ser adorador não é apenas quando nós pegamos o microfone. A questão de ser adorador não é apenas quando nós estamos diante do altar da igreja. A questão de ser adorador é que a gente sabe que tem manhãs que a gente não acorda bem. Aí aquela palavra que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, a alegria vem pela manhã. Aí nós falamos: mas nós estamos entristecidos. Aí tem outro versículo: mas a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor que nos motiva a estar aqui. É o Senhor que nos traz até este lugar. É o próprio Espírito Santo que nos conduz a entrar por essas portas. É o próprio Deus que nos direciona ao nosso propósito. Então, para finalizar,
para a gente guardar essa palavra de Jonas sobre o nosso coração. Eu posso ter todos os motivos na minha cabeça para não querer fazer, mas eu tenho todos os motivos para olhar para Deus e saber que Ele é soberano para fazer infinitamente mais, e que não é sobre aquilo que eu quero ou sobre aquilo que eu preciso, é sobre aquilo que Ele quer fazer, é sobre aquilo que Ele quer realizar. E se Ele fizer? E se Ele não fizer? Aí entra aquele louvor que às vezes nós escutamos, e hoje, graças a Deus, nessa igreja não toca, mas eu duvido que nós não escutamos no nosso fone de ouvido. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A gente não louva porque a gente sabe que a gente não consegue ser assim. É do ser humano. Mas mesmo a gente não conseguindo ser assim, Deus continua sendo Deus. Mesmo se as coisas melhorarem ou piorarem, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo soberano. Ele continua mandando a tempestade e cessando a tempestade. Ele continua mandando o peixe abrir a boca para engolir e o peixe abrir a boca para vomitar. Ele continua autorizando que nós olhamos para o céu e digamos: eu sou servo do Senhor Criador dos céus e o Senhor Criador da terra. Ele continua nos autorizando a glorificar o nome dele. E enquanto Ele autorizar nós glorificarmos o nome dele, eu tenho uma notícia a dar a nós: teremos aflições no mundo. Porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. E a palavra diz que o Espírito milita contra a carne, e pelo Espírito militar contra a carne para o bem, é quando o Espírito Santo de Deus milita contra as nossas vontades. Mas a palavra que se trata de que o Espírito milita contra a carne quer dizer também que no mundo espiritual muitas coisas nos afetam no carnal. E nenhuma dessas coisas Deus nos abandonou. Em nenhum desses momentos Deus deixou de cuidar de mim e de você. Em todos esses momentos Deus olha para a gente e ainda fala: minha misericórdia ainda repousa sobre a tua vida. Eu ainda tenho edificado do dia para a noite a bocoreira para que você não viesse morrer. Eu ainda tenho edificado coisas para que você permaneça e continue de pé. Só que, Jonas, não é para você ficar sentado observando. Você não ganha nada, Jonas, sentado observando. Se levanta, prossiga naquilo que eu te escolhi a fazer. Se direcione àquilo que eu te escolhi a fazer. Faça com exatidão aquilo que eu te ordenei a fazer. E o interessante, e como eu já disse, mas vou repetir, todos os homens da Bíblia, através das suas pregações, os seus corações ansiavam para que as almas se arrependessem. Jonas foi o único que queria que o povo não se arrependesse, que queria que o povo morresse. Se fosse pela escolha de Jonas, os ninivitas não existiriam mais naquele tempo. Mas pela escolha de Deus, a misericórdia chegaria. E as escolhas de Deus são sempre melhores do que as nossas. Amém? Os irmãos recebem essa palavra. Aplauda o nome de Jesus.